Em Instantes, o podcast Terra do Café. 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 Está no ar, o podcast Terra do Café. É o Agro em Destaque, na Difusora 95, com Poliana Dias. Olá, está no ar o podcast Terra do Café. E neste episódio eu recebo Marcelo Montanari. Vamos falar sobre sucessão familiar e a trajetória da família dele na cafeicultura da região do Cerrado Mineiro e sobre muitos assuntos que envolvem essa trajetória de sucesso dele e da família dele aqui no Cerrado. Seja bem-vindo, Marcelo. É um prazer receber você aqui para a gente bater um papo sobre café e falar para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, né, quem nos acompanha em todas as plataformas digitais, um pouquinho dessa história de 4 gerações já na cafeicultura, não é isso? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história, né? Uma história que é baseada em produção de café há uma longa data, né? E é um prazer, né, sempre contar com você, né, com nossos parceiros, né, o Sebrae, parceiro meu desde quando eu formei, né? Então a gente acabou evoluindo junto com essa parceria. E este episódio tem o oferecimento do Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro nosso, sei que é um parceiro de vocês também, de várias iniciativas na propriedade, e ao longo da nossa conversa a gente vai pincelando aqui essa participação do Sebrae, porque eu já ouvi falar aí que esse podcast já está mais para Sebrae do que para café, porque tá tudo misturado, né? Tá tudo muito misturado. É verdade. Desde que eu formei, né, há mais de 20 anos, eu sempre trabalhei em parceria com o Sebrae em diversos projetos, né, voltados à cafeicultura. Então vamos contar um pouquinho da sua história, Marcelo. Aqui a gente gosta muito de história, porque eu acredito muito que as histórias, elas nos conectam, né, e gera maior proximidade com quem está aqui ouvindo, nos assistindo no podcast Terra do Café. Como eu disse, você pertence a uma família que está há 4 gerações na cafeicultura, se encaminhando para a 5ª. Conta um pouquinho para a gente, um pouco da história da sua família, que é também a sua história. Então, eu sou a 4ª geração, né, de produtor de café. E é um prazer, né, de falar isso, né? Isso me traz orgulho, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, principalmente na área rural, esse processo de sucessão, né? Normalmente a sucessão acaba na primeira, segunda geração, é muito difícil chegar na terceira, e já estamos na 4ª, indo para a 5ª, né? Que logo mais vou falar. O café entrou na minha família por volta do ano de
1890, né? Quando o Brasil ele passava, né, pela abolição da escravatura e começou a faltar mão de obra para produzir café. O Brasil já se destacava como produtor de café, né? O Brasil já, nessa época, já era o maior produtor de café e até hoje é, tá? Só que tinha esse problema de mão de obra, né? E a Itália, ela tinha um problema inverso, né? Ela é um país pequeno e até então a Itália ela vinha de uma recente unificação, né? E não tinha muita coisa para os italianos trabalhar, então tinha muita mão de obra e pouco serviço, pouca terra agricultável, né? Então a Itália vivia uma crise de trabalho, né? Uma crise humanitária até. E houve um acordo, né, entre os dois países para que os italianos migrassem para o Brasil. Então veio meu bisavô em 1890. Até interessante, né, que cada geração, até a minha, participou de uma região diferente, produtora de café, né? E o meu avô veio da Itália e foi para a colônia Santa Maria, que fica na região da Matas de Minas, né, entre Ubá e Cataguases. E ficou lá cultivando café em parceria na época, né, porque a fazenda onde que eles foram perdeu a mão de obra e o proprietário ele fez parceria com os imigrantes italianos, né, dando uma porcentagem em troca da mão de obra. E meu avô ficou lá fazendo as suas economias, trabalhando, até que em 1906 a família quis voltar para a Itália, né? Então pegou todas as economias e voltaram para a Itália, né? Porque a minha bisavó não se adaptado direito aqui no Brasil, né? Principalmente com a cultura nova, país novo, o clima, com clima, né? E voltou para a Itália. Só que aí a Itália entrou numa sequência de guerras, né? Principalmente a Primeira Guerra Mundial, lá para 1910 para frente. Inclusive 2 tio-avós meus foi alistado, forçado a lutar na Primeira Guerra. Então, e o meu avô nasceu, né, na Itália nessa ida para lá. E o meu avô já não estava mais, morreu lá. E meu bisavô, quer dizer, morreu lá na Itália e a família, por causa da guerra, decidiu voltar. Só que assim, as economias, né, tudo que eles levaram, compraram um pedaço de terra, o governo italiano tomou, né, porque a Itália era dominada por um regime fascista, né. Então eles perderam tudo e ao contrário da primeira vez, que houve um incentivo entre os dois governos para os italianos virem para o Brasil, eles já veio de uma forma meio que clandestina, né? Porque a Itália ela tinha uma ocupação política muito diferente da nossa, né? E aí eles vieram, até meu avô contava que vieram num porão de um navio, né, onde se morria muita gente até chegar aqui. E olha como é interessante, a gente sempre lê essas histórias nos livros de história da escola, né, e a gente tem um exemplo assim tão próximo, né, que sua família vivenciou tudo isso. E é muito interessante como tudo isso está ligado à história do café no Brasil. Exatamente. Aí por volta de 1915 a 1920, o meu avô veio com alguns irmãos dele, só que aí já veio para a região do sul de Minas, né? Voltou a trabalhar com café, né? Trabalhando para outras pessoas também no sistema de parceria e conseguiu com as suas economias comprar um pequeno sítio, né? Só que o meu avô casou, teve 7 filhos,
e esse sítio ficou pequeno, né? Então um sítiozinho lá bem pequenininho de 5 hectares não dava mais para criar ele, a esposa, né, minha avó, e mais 7 filhos, fora a família dos irmãos. E então estava crescendo uma outra fronteira agrícola, né, que viria a ser a maior fronteira agrícola de café na época, que é o norte do Paraná. Sim. Então meu pai, ele é o filho mais novo, né? Meu avô já era o filho mais novo do meu bisavô, meu pai o filho mais novo do meu avô. Ele tinha, em 1950, meu pai tinha 5 anos de idade, então a família do meu avô levou todos os filhos para o norte do Paraná, onde estava se abrindo as áreas, né, que até então elas não eram cultivadas, né, e eram solos ricos, sabe, é um dos solos mais ricos do Brasil, uma terra roxa estruturada, onde tinha condições ideais para aquela época, com aquela tecnologia, né, que não existia tecnologia avançada igual hoje para adubação e essas coisas, para se cultivar café. E o Paraná, meu avô junto com meus pais, né, houve também essa segunda sucessão. Então a primeira geração ficou na região da Matas de Minas. A segunda do meu avô foi para sul de Minas, e essa geração do meu pai, que é a terceira, ficou no Paraná, né? Então eles acompanharam o desenvolvimento da cafeicultura do Paraná, que o Paraná até 1975 era a região maior produtora de café do Brasil, né? Tinha muito café lá, mas muito mesmo, né? Café saía lá de Londrina, ia quase próximo a Cascavel, né? Então tinha café demais lá. Só que aí veio em 1975 a grande geada do café. Que Poliana, que devastou os cafezais do Paraná. Quem conhece um pouco da história do café já leu, já viu alguns relatos sobre isso, já ouviu. A gente já teve alguns entrevistados aqui que já narraram um pouco sobre isso, mas existem alguns documentos também que se a gente for no Google pesquisar, a gente consegue ver recortes de jornais que falam dessa época. Foi algo muito grave, né? Foi bem profundo o que aconteceu lá, que dizimou as lavouras. Exatamente. Dizimou as lavouras e acabou com a economia do norte do Paraná, né? Lá não tinha só os italianos, mas tinha colônias japonesas, alemãs e diversos outros países, né, cultivando café lá. E foi uma grande crise, né? Teve muito suicídio, muita família mesmo abandonando café, indo para cidades, morando lá de favor, sem ter o que fazer. E a família do meu pai, ela ficou sabendo, né, que uma região, aqui é a região do Cerrado Mineiro, no município de Patrocínio, estava vindo muita gente do Paraná para cá. Isso em que ano? Isso por meu pai, não dá para precisar. Meados de 1970, e meu pai veio em 1980. Né, onde teve a grande migração, né, de produtores de café para essa região nossa. Isso é devido ao Brasil, né, principalmente as universidades, né, ter desenvolvido a tecnologia da correção do solo. Né? Porque houve essa confusão no início, né? De que o solo daqui era parecido com o do Paraná, mas só visualmente não foi isso que aconteceu? Você que é agrônomo pode explicar melhor. Então, na realidade, o solo do Paraná é muito diferente do solo aqui da região do Cerrado Mineiro, principalmente Patrocínio, né? Aqui, se você não corrigir o solo, né, igual surgiu a tecnologia da correção do solo através de calcário, não era favorável para a produção de café, né? E praticamente nenhuma cultura a nível comercial, né? Nem milho, nem soja. Então, depois de ter desenvolvido essa tecnologia, ela ter incentivo também do governo, né? O governo brasileiro na época incentivou, né, a correção dos solos do país inteiro, né? Mas principalmente dessa região. Foi possível plantar café aqui.
Aí começou a história do Cerrado Mineiro e principalmente a história da região de Patrocínio, né? Onde culminou o Patrocínio ser o maior produtor de café arábica do mundo, né? E então, a partir de 1980, meu pai e com seus irmãos vieram, compraram uma área aqui, só que morava lá e vinha para cá, revezava junto com os irmãos para quem ficava aqui para tocando o negócio. Até em 1996, que meu pai veio com a família. Nossa, levou tempo, hein? Exatamente, ficou uns 16 anos aí quase no trecho, né? Vamos dizer assim, trecho. Né? Nas indas e voltas, né? E em 1996, o meu pai veio com família e tudo, né? Então, praticamente encerrou as atividades cafeeiras, ainda tinha um pouco de café lá no Paraná, encerrou as atividades cafeeiras lá no Paraná e veio comigo, né? Onde eu sou a 4ª geração de cafeicultor, e em 97 eu entro nesse mundo, né? Um pouco Logo antes... quando você chegou, pouco tempo depois que você chegou. Exatamente, eu terminei meu colegial aqui, né? Terminei o 3º ano, né? Que eu já tinha começado lá, já tinha iniciado as aulas. E fui estudar agronomia. E fui para Lavras. Antes de você falar que você foi estudar agronomia, me conta uma coisa. Quando você chegou aqui, você veio do Paraná. Você chegou, você já deve ter que vir aqui visitar e tudo. Mas quando você veio para morar e viu, né, toda essa produção aqui, todo o potencial que tinha aqui, o que você sentiu, Marcelo? Então, lá no Paraná a gente via uma cafeicultura ainda muito rudimentar, né, vamos dizer assim, né? Era uma cafeicultura que não permitia a mecanização, né? O próprio solo lá não permitia, as características dele não aceitava a mecanização, né? Se atolava até trator de tão argiloso que era o solo. E aqui a gente via tudo mecanizado, é tudo trator, é caminhão, muito processo, né, com tecnologia já embarcada, né, e uma cidade em pleno desenvolvimento, vamos dizer assim, pelo menos do parque cafeeiro, né, o parque cafeeiro em pleno desenvolvimento, acontecendo. Não só a minha família veio de lá, mas um monte de famílias, tanto do Paraná, veio alguns também de São Paulo, né, cultivar café. E isso me interessou, sabe? Principalmente essa parte de mecanização, né? Eu falei assim, eu vou experimentar fazer uma faculdade de agronomia. Assim, sem pressão, sabe? Sem meu pai falar nada. Prestei vestibular, fui para Lavras e fiquei por 5 anos lá, né? Que o meu curso demorava 5 anos. Dentro do curso, eu sempre foquei na cultura do café, então eu fui bolsista de projetos, pesquisa. Em pesquisa, projetos no desenvolvimento de tecnologia para café, né? Aí até que eu formei, né? Eu ia continuar até meus estudos lá, né? Antes de eu formar eu casei, né? Eu casei, depois de um tempo eu tive minha filha lá em Lavras, né? Eu tive minha filha nova ainda, e eu ia continuar meus estudos lá. Eu tinha passado para fazer uma pós-graduação, ia fazer mestrado, doutorado, mas meu pai falou, não, eu preciso de você aqui. Pode voltar. Tô cansado. Vem cá me ajudar. Aí eu vim, né? Só que eu vim fazer chão de fábrica. Começou, né? Na base. Eu comecei na base, eu comecei a trabalhar com trator, né? Mesmo sendo agrônomo, fui trabalhar com trator. Eu fiz um curso de gestão de pessoas que eu acho que é o melhor curso que existe, né? Tirei carteira de caminhão, de ônibus, puxei boia fria no caminhão, cuidei da turma, fazia o acerto deles. Eu falo que isso aí foi um curso muito difícil de achar hoje, né, de gestão de pessoas, né? Verdade. E gosto muito de mexer com pessoas, principalmente pessoas no agro, né?
Então eu vivenciei todo esse chão de fábrica. Só que aquela questão de pesquisa sempre ficou comigo, né? Desde a faculdade. E eu comecei a fazer meus experimentos, né, na fazenda. Eu queria adotar alguma tecnologia, um produto novo. Eu queria conhecer, né? Eu queria conhecer antes de poder indicar e convencer meu pai, né? Uhum. Meu pai, ele não fez a sucessão assim, não, Marcelo, vem cá e pega uma área e toca. Não, eu tive que ir conquistando. E um jeito de eu conquistar é mostrando, né? Mostrando o meu trabalho e o meu conhecimento. Então, através desses experimentos que eu montava, eu mostrava, olha, pai, a gente aumentou um pouco a produtividade, nós conseguiu diminuir o custo fazendo desse jeito, ou melhorava alguma coisa de qualidade. Então, devagarzinho, eu fui fazendo essa sucessão, sem nada estar programado, mas acontecendo de modo natural. Natural, e sem grandes conflitos. Dois italianos juntos, né? Não tem como não ter, né? Acho que é difícil, né? Então, dois com estupim curto, então dá os arranca-rabo, mas no final do dia tá tudo certo. Não, mas quem conhece vocês sabem que vocês têm uma boa relação. Não, né? Uma relação tranquilo. É bonito de ver, né? Vocês três, no caso, né? Você, o Roger, seu pai. Assim, claro que a gente percebe que há os embates, mas eles não são conflituosos ao ponto de separar vocês. Vocês permanecem juntos, né, ali na condução, na liderança das fazendas. Mas eu acho que isso tudo é muito saudável. Igual você teve que provar que você tinha o conhecimento sobre aquela mudança ali, sobre as mudanças que você queria fazer, sobre os pontos de melhoria que você queria propor. Então, tanto eu como meu pai, a gente sempre teve personalidade muito forte, né? E ainda pega esse sangue italiano. A gente brigava, mas no final do dia tava tranquilo. Aí o meu pai falou assim, não, mas você briga demais. Eu falei assim, pai, graças a Deus que eu brigo. Porque se eu não fosse assim, eu ia ser um encosto para você, né? Eu não ia ter atitude. Até que a minha geração aqui, porque eu fiquei entre duas gerações, né? Eu fiquei entre as gerações dos pioneiros de café aqui de Patrocínio. Sim. E essa turma nova que tá vindo aí, né? Essa turma que é bem mais nova que eu. Então, eu tinha poucas pessoas para trocar a figurinha. Então, eu falava, pai, graças a Deus eu sou assim. Porque senão eu ia ficar debaixo da sua sombra a vida toda. Aí, a hora que você não tivesse mais, você não ia ter mais a sucessão. Ia terminar na terceira. E aí, aos poucos, você foi convencendo seu pai. Essa questão da pesquisa sempre foi algo que te atraiu muito. E você montou um campo experimental de grande relevância, porque é um campo, não sei se ainda mas assim, no passado eu lembro que ele era um campo muito visitado, né? Você fez vários experimentos lá, e experimentos que favoreceram muito algumas cultivares aí a serem adotadas por outros. Exatamente. produtores. Eu tinha praticamente 10% da minha área, ou era testando algum produto novo, ou um manejo novo, e também variedades, né? Aí eu toquei um tempo sozinho, depois eu fiz parcerias com a universidade, inclusive com a Unicerp, com a Federal de Lavras também, que eu pegava, fazia a coorientação de alunos que precisavam de TCC. Até eu tive um aluno também que eu orientei numa tese de doutorado, de um manejo de solo, né? E com isso eu consegui ainda resgatar um pouco da academia para a prática, fazer essa ligação, né? Então a gente testava, validava, e no outro ano eu já estava usando, eu já estava plantando as cultivares novas, né? E dentro disso. Hoje eu posso falar que eu tenho mais de 20 anos de formado, né? Eu formei em 2003, em junho de 2003. E assim, além da parceria que eu tive com a universidade e dessa vontade de fazer experimento, uma instituição me ajudou muito, que foi o Sebrae, né? Eu já de cara eu comecei a participar, né,
de muitos eventos promovidos pelo Sebrae, né, em parceria com outros, né, seminário, daí por diante. Depois comecei dentro dos projetos, né, fiz muito curso, né, entrei no projeto Educampo, fiz curso de capacitação rural, técnicas de negociação, fiz um breve curso de sucessão familiar, onde meu pai foi também. Esse curso foi muito importante, né? Aquele curso que fez via Educampo pela Expocacer. Você está até com o boné da Expocacer aqui, que você é cooperado lá. E aí esse curso que foi feito, né, via Educampo Expocacer, ele foi num momento muito importante, porque a sucessão ela estava acontecendo, porém não estava acontecendo de forma organizada, e esse curso auxiliou organizar o processo de sucessão dentro da propriedade como uma empresa mesmo. Porque até então acontecia naturalmente, mas sem essa organização. E o Educampo, já com essa questão de visão empresarial, trouxe esse curso de sucessão que foi bem profundo na época e novo. Exato. Porque não se falava tanto disso na época, mas já era uma necessidade que todo mundo percebia. Exatamente, Poliana, é isso mesmo. Né, assim, o Educampo, ele começou a nos ensinar e doutrinar a tratar a fazenda como uma empresa, né, principalmente na questão da formação do custo, né, porque antigamente o produtor ele imaginava qual que era o custo dele, né, ele não tinha certeza. Né? Então, você sabendo do custo, você sabe quanto que você tem que vender seu café. Né? Então, qualquer empresa bem sucedida, né, seja um comércio, seja uma fábrica, ela conhece o seu custo, coloca uma margem e põe o seu preço. O café a gente não põe o preço, mas conhecendo o custo e a margem que a gente quer, a gente fica atento ao mercado e aproveita as oportunidades. Né? E aí você que gosta muito de números, de uma planilha, você adorou o Educampo. E aí eu me familiarizei muito com o Educampo, né? Tô no Educampo desde 2007 até agora, já vão ser quase 20 anos. Há uns 2 anos atrás a gente foi agraciado, né, como Fazenda da Década, pelo Educampo, né? Durante um período de 10 anos, o Educampo escolheu 10 fazendas mais rentáveis, né? E a gente foi agraciado de estar no meio das 10, né? Então, merecidamente agraciado. Obrigado. E assim, a gente fez... continua até hoje com o Educampo, já passaram aí uns 6 técnicos diferentes. Coordenadoras diferentes. Coordenei, né? Muito tempo aí, hein? Inclusive você, né? Eu lembro direitinho, eu sentado lá no banco da Expocacer, você não vai entrar não? Eu ficava participando. Uma abordagem delicada, né? Eu ficava participando dos treinamentos. Mas não participava do efetivamente, projeto, né? Até que eu entrei. Então, hoje... Esse banco é famoso. Coloquei vários produtores ali. Eu ficava sentada ali só esperando. Eu tenho um amigo meu que chama Enéas. Ele fala que era o banco da discórdia. Que a gente pegava esse banco, colocava debaixo da janela para irritar o Eustáquio. E o Eustáquio mandava tirar e a gente voltava esse banco. Dos tempos antigos da Expocacer, né? Hoje, né, no novo prédio não tem isso. De um tempo antes desse novo prédio. Né? Hoje o Simão já não deixa o banco nem perto. Já até mudou, né? Já tá em outra sede. Agora tem a do Cerrado. Agora tem a do Cerrado. Ele não precisa do banquinho mais. Vocês querem causar discórdia, vai pra... Agora já tem a do Cerrado, que diga-se de passagem, que cafeteria linda, né? Que a gente tem para poder representar o café da Expocacer, dos cooperados da Expocacer. Então, assim, não precisa-se mais do banquinho. Exatamente, né? E é bacana que a do Cerrado, ela veio através de... Assim, eu posso dizer, né, que através eu falo que através do Sebrae também me estimulou muito a ser cooperativista e associativista, né? Eu entrei na Carpa, fui financeiro durante 3 anos lá,
Depois eu entrei no conselho da Expocacer, fiquei um tempo, depois saí, voltei de novo e agora saí de novo. Mas né? isso é muito importante para a sua formação enquanto líder do seu negócio também, né, Marcelo? E devolver para a cafeicultura muito do que você aprende. Exatamente. E, então eu aprendi a ser cooperativista, né? Então hoje eu defendo a minha cooperativa, né? Não é por acaso que eu tô com boné, porque acaba que é um uniforme meu também, né? E tá combinando com o seu uniforme aí da fazenda, camisa, tá ornando. E o bacana, assim, então a gente fez muito curso. Eu fiz curso de liderança. Com o Educamp a gente aprendeu a fazer curso, mas ficou faltando o planejamento. Então a gente fez um curso de qualidade total, né, do Sebrae com o Marcão. Hoje eu tô com o Marcão até hoje, né? Eu acho que tem uns 15 anos que eu tô junto com ele, que é um consultor de qualidade total, né, do Sebrae, onde a gente aprendeu a fazer planejamento. Então, você com um bom planejamento e um bom controle de custo, você consegue ser mais eficiente no seu negócio, né? Então isso é muito importante, né? E sempre a gente está estudando, né? A gente vê que você é muito inquieto nessa questão de aprender, né? Inquieto na questão do conhecimento. Você está sempre buscando novidades, você está sempre indo atrás de pesquisas, trazendo também para a sua propriedade, implementando pesquisas na sua propriedade, buscando não só a qualidade do seu café, mas também uma eficiência geral da sua lavoura. Não é isso? Exatamente. Existe 3 parâmetros, né, que o Educamp nos trouxe aí aos seus longos de mais de 20 anos aí de Educamp, de projeto, não só comigo, né, com os outros, que é as correlações, né? Quando a gente vê uma correlação quando você aumenta a produtividade, você aumenta a sua margem em 90% dos casos. Quando você faz uma correlação com o custo, diminuindo o custo e você melhora a sua margem, já em 60%. Né? Agora, preço médio de venda, a correlação já é mais baixa, abaixo de 20%. Então, é uma coisa que está da porteira para fora. Custo e produtividade é da porteira para dentro. Por mais que a gente está tendo esses problemas climáticos, mas muita coisa a gente tem para melhorar. Então, o estudo, os experimentos, eles nos auxiliam a melhorar o processo e melhorar a produtividade. Hoje, para você ser um bom produtor, ser um produtor bem sucedido, você tem que ter uma produtividade boa, né? Porque antigamente você tinha um custo mais barato, né? E hoje não. Hoje está tudo mais caro. Então você tem que ser eficiente. Então, para ser eficiente, você tem que produzir mais. Você tem que ter um processo bem desenhado, bem treinado, né? Não falei também, mas existe também, além dos meus cursos de Sebrae, os cursos dos colaboradores, a gente teve através do Senar, alguns através do Sebrae também, sabe? Então, a gente nunca está parado, né? A gente sempre está correndo atrás. Isso quem conhece vocês sabe bem disso. Você sabe que eu tenho 2 pessoas que estão na minha empresa, hoje eu chamo a fazenda de empresa, para me incomodar. Um é o Marcão, outro é você. Olha isso, gente. Não, para te provocar. Exatamente. Porque... Não, te incomodar não, Marcão, vou nos defender aqui. Para te provocar. Exatamente, né? Porque sempre quando a gente acha que está tudo certo, né, que está numa calmaria, aí que vem o perigo. É verdade. Isso você tem muita razão mesmo. Porque se acomodar é um grande perigo. Exatamente. Né? Você, por exemplo, eu já cheguei num ponto que eu tenho um reconhecimento, que eu não preciso fazer tanto alarde para que as pessoas venham atrás de mim para comprar meu café, para conhecer meu produto. Sempre fiz assim. Tá bom do jeito que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo pode ser impactado por uma mudança climática, uma geada, e aí não se sabe o que fazer. Então, eu acho que essa análise de risco você faz bem, a busca por melhorias
vocês fazem muito bem, né? Essa melhoria constante, Exatamente. Trazendo inovações, não só no âmbito de pesquisas, mas vários tipos de inovações que a gente vai falar um pouco mais à frente, que uma delas está nesse café aqui, e inovações no sentido de se abrir mesmo para o novo, inclusive com a rota do café, querendo ou não, é um ponto de incômodo, como você diz, né? De se provocar, de tentar ser um pouco diferente. Então, eu vejo que vocês fazem muito isso, fazem bem, e quem conhece vocês sabe disso, né? Que vocês são inquietos. Mas não no sentido inquieto de ser ruim, não. No sentido inquieto de ser muito benéfico para a propriedade, enquanto abrir possibilidades. Não, exatamente é isso, né? Então, um grande medo que eu tenho é de cair na comodidade, né? Eu acho que hoje o grande desafio nosso é clima e ficar na comodidade. É ficar na inércia, porque as coisas estão mudando. Exatamente. Só que essa questão do clima, você se atentou bem antes, muito lá atrás. Você já buscou alternativas para que essas mudanças climáticas não impactassem tanto a sua produção. Então, isso foi um caminho que há muito tempo atrás você veio buscando, veio desenvolvendo, e você não está seguindo uma tendência somente agora, ou estar fazendo o que precisa ser feito por causa das mudanças climáticas. Lá atrás você se atentou a isso. Você vai falar para a gente daqui a pouquinho, você toma uma água aí, que eu preciso dar um recado aqui do nosso parceiro Sebrae, porque a gente está falando de café impactado pelas mudanças climáticas, mas a gente também tem que falar de café especial, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E quando a gente fala de café especial, a gente fala de quê? De cafeteria, né? Que é onde a gente quer tomar o café especial. E nos últimos anos, o café especial vem tomando o gosto do brasileiro. É cada dia mais importante para o consumidor conhecer a origem produtora. As cafeterias vêm apostando nisso como parte da estratégia para adicionar valor às suas bebidas. Oferecendo cafés de produtores locais, ganham a fidelidade de clientes de todas as gerações e fortalecem a rota do café. Quer saber como a cafeteria pode vender mais e melhor? Procure o Sebrae da sua cidade e saiba mais. Aqui a gente está muito bem servido de cafeteria, né? Patrocínio deu uma crescida tão grande, aumentou tantas as possibilidades, né? Então, de tomar um café especial. Isso é um movimento bacana que aconteceu aqui em Patrocínio, né? A gente lá dentro da cooperativa, se tinha o melhor café da região, mas não tinha o melhor e não tinha um lugar bom para tomar. Aí a do Cerrado ela veio para atender essa demanda, né, de ter um lugar para recepcionar as pessoas, né, tanto a cooperativa como nós produtores. E eu acho que isso acabou provocando muita gente na cidade, no bom sentido. No bom sentido. Que hoje existem várias ótimas cafeterias dentro da cidade. Marcão e eu provoca, só no bom sentido. Exatamente. E acaba que você vê muita gente, né, tendo ótimas cafeterias. E cada uma com o seu estilo, né? Exatamente. Com a sua proposta, com o seu propósito, com a sua gama de produtores que são representados ali. Então é muito bom. E cada vez mais o consumidor quer saber a origem, quer saber de onde veio, quer saber o que o produtor está fazendo pelas mudanças climáticas, pelo meio ambiente. E como eu estava dizendo, isso foi algo que você se atentou bem antes dessa tendência que a gente vê hoje. E conta pra gente um pouco como foi o seu caminho para chegar nisso, como que você se atentou a isso e quais que foram as estratégias que você utilizou para hoje você estar no ponto que a sua fazenda está. Então, isso começou há 20 anos, né? Quando eu comecei a montar os meus experimentos dentro da fazenda, e um dos experimentos era manejo de mato. Né? Então a gente considerava o mato na entrelinha como uma coisa negativa, né? Então pesquisadores falavam que o bom é no limpo, meu pai falava que mato come o adubo do café, tira a água do café, e eu ficava pensando, mas a gente compra matéria orgânica de fora, joga, sendo que a gente pode produzir ali,
né? E o mato ele auxilia, bem manejado, lógico, né? Ele ainda nos auxilia tanto na parte de conservação de solo, de questão de erosão, né? Quando tinha chuva forte, e ele manejado, né? Ele cresce, a gente roça ele, joga pro café, uma hora ele vai virar fertilizante pro café, porque ele cicla nutrientes, né? Então a gente começou a fazer conta, né? Eu comecei a cortar esse mato, coletar as amostras, pesar, mandar para laboratório. Aí a gente começou a ver os nutrientes que tinha dentro, via uma grande ciclagem, né? Até então era com mato de planta daninha mesmo, o que nascia espontâneo ali. Aí de repente na análise, né, vinha também carbono. Gente, a gente sempre estava escutando, na época era uma transição, né? Se falava muito do ozônio e começou a falar, né, que tinha a questão do ozônio, estava acabando, a proteção da terra, e começou a se falar do efeito estufa, né? Principalmente causado, pelo menos pela mídia, que o grande causador era o CO2. Uhum. Né? E eu via que tinha carbono ali nas plantas, né? E a gente conseguia, através das roçagens, atingir 50 toneladas de matéria vegetal, e fazendo uma análise, quase 25% da planta é carbono, 50% é água e o resto é minerais e outras coisas. Então, quer dizer, eu tinha uma grande quantidade de sequestro de carbono através do principal processo que as plantas possuem, né? Que eu falo que é um dos processos mais maravilhosos que existe no mundo para poder nos conservar, né? Que é a fotossíntese, né? Que é capturar, nada mais é do que capturar o dióxido de carbono do solo, usar energia solar mais água, converter esse dióxido de carbono em açúcares, né? Que serve tanto para nossa nutrição, né? Ou na produção, no caso do café, a planta cresce com esses açúcares, e eliminar, né, como um gás, o oxigênio respirável. Então eu falei assim, gente, mas esses rótulos que eles estão colocando na gente, principalmente país europeu, que eu falo que historicamente devastou tudo, não tem floresta nativa. Hoje, você pegar as florestas deles, é plantada, né? Quando tem, né? Não tem nem os 20%, que é o mínimo que a gente tem que ter aqui, né? Os caras falando, não, que o agro, ele é poluidor, que não sei o quê. Aí eu comecei a ver, mas é totalmente ao contrário. A gente vive de fotossíntese. Eu só produzo café porque a planta faz fotossíntese. E fotossíntese tira o gás carbônico do ar e volta com oxigênio. E ainda nos dá o açúcar, que vai produzir café, que faz a planta crescer, faz a planta florescer e frutificar e produzir os grãos, que nos alimentam, que nos dá bebida, né? Então, como que a gente os vilões? Somos os vilões. Isso. E aí eu comecei a evoluir, comecei a estudar. Aí eu comecei a ver trabalhos, né? Que, melhor seria você não ter só o mato. Porque o mato espontâneo, ele ajuda, mas ele também pode ocasionar algumas perdas. Vamos plantar braquiária. Então tinha muito trabalho de plantar braquiária. Então a gente começou a plantar braquiária. Então a gente começou a manejar o mato, mas o mato braquiária, plantado, né? E fiquei aí por uns 4 anos plantando braquiária, até que eu conheci um pesquisador que me trouxe assim, não, a braquiária você vai ter duas monoculturas, o café e a braquiária. A sua biodiversidade vai ficar restrita a essas duas plantas. Vamos trazer o mix, né? Onde a gente começou a colocar 5, 6 espécies diferentes. E isso era tudo novo aqui. Tudo novo. Isso aí eu tô falando, o mix entrou aqui tem 5 anos no máximo para café. Uhum. Né? E eu tô te falando, isso é novo pro mundo. E tá? isso você fazia há quanto tempo atrás? Que a gente tá falando de quanto tempo atrás? Eu comecei com manejo de mato,
tem mais de 20 anos a validar, economicamente e tecnicamente. E o mix? O mix eu devo estar indo para 5 anos. E eu te falo, o Brasil, por mais problemas que ele tem, por mais dificuldade que a gente enfrenta, mas o mundo deve ao Brasil o plantio direto, no caso das lavouras, e ainda mais, o mundo aprendeu já. Existe um documentário, quem não assistiu, chama Solo Vivo, Solo Fértil, desculpa, Solo Fértil, do Netflix. Esse documentário, ele traz como uma evolução da agricultura o plantio direto, que até então esses países de clima temperado, acaba a cultura, a hora que ele vai iniciar outra, colhe, né, a lavoura, depois a hora que vai iniciar outra, eles aram, gradeiam, e esse processo de mudança de uso e ocupação do solo, né, de gradear o solo, isso libera carbono, né, e a hora que eles evoluíram para o plantio direto, nossa, nós somos regenerativos. Hoje a gente já não está só no plantio direto. Hoje a gente está fazendo manejo de mix de cobertura. Não é mais só uma cultura só. São várias espécies de várias famílias diferentes. Aí a gente começou a aumentar a biodiversidade. Aumentando a biodiversidade, aí somando com outras práticas, como adubação orgânica, organomineral, né? A inundação por micro-organismos benéficos, né? Então a gente resgatando esses micro-organismos que existiam de forma natural, principalmente nas áreas de reservas e daí por diante, a gente começou a inundar, aplicar esses micro-organismos, fazer adubação orgânica, manejo de mato, com mix de cobertura, a gente começou a ter maior biodiversidade no solo. E com isso a gente começou a ter mais resiliência, né? Então a planta começou a ficar um pouco mais resiliente, principalmente nessa fase que a gente está enfrentando de seca. Ó, a gente pode falar que a gente está sem chuva de verdade desde março. Abril teve uma chuvinha e setembro uma chuvinha. E mais nada. E já estamos em outubro, né? Esperando semana que vem chegar rápido para poder ter as prometidas chuvas. É verdade. E aí, com tudo isso, você foi evoluindo, a sua propriedade se tornou referência nessas questões de regenerativo, de resiliência climática, porque tudo que você fazia ali dava um resultado, você acabava comunicando para os seus pares ali de trabalho, e isso acabou você acabou sendo um ponto de referência nessa cultura nova, né, voltada para o regenerativo. Não sei se pode falar ponto de referência, né? Mas vamos dizer assim, eu era taxado como doido no começo. Mas isso sempre, né? Você tá falando besteira. Até dentro lá da cooperativa mesmo, quando eu mostrava os dados, isso aí não serve para nada. Né? Eu fazia apresentação, mostrava pro pessoal, isso aí não vai dar em nada, né? Até então começou-se, né, a questão da agricultura regenerativa, que até muitas pessoas falam, não é o nome ideal. Se for falar para mim, eu também não considero um nome ideal, porque hoje, através de análise de biodiversidade, eu consigo falar que a minha lavoura tem uma biodiversidade maior do que a área que eu preservo, né? A área nativa, né? Porque então ela não está regenerando. Ela né? Já passou desse ponto. Já passou desse ponto. Então, mas só que é o nome que é usado pelo mercado. Sim. Eu não vou contra o mercado, porque é o mercado que vai consumir meu produto. Sim. Então, que nome que você daria? Que nome que você dá para a sua cultura? Eu acredito muito no nome sustentabilidade, porque o sustentabilidade, ele trabalha o tripé, né? Que é algo que você acredita muito. Eu acredito muito, né? Que é o tripé ambiental, que é tudo isso que a gente está falando, de sustentabilidade, é o tripé social, porque a gente precisa das pessoas, tanto para produzir, mas como também para consumir, tá? Então a gente tem o cliente, mas tem também o colaborador,
né? Então tem essa questão social e principalmente econômica. Não adianta nada a gente falar que quer ser regenerativo se não der dinheiro, tá? Porque passa 1 ano, 2 anos, você está vendendo a fazenda. Né? Assim, se estiver vendendo a fazenda para fazer negócio e melhorar é uma coisa, agora vendendo a fazenda para pagar a conta... não pode ser utópico, né? É complicado. Eu acho que, assim, eu sempre fui no pé no chão, eu sempre validei as práticas, né? Dentro dessa análise de validação, a gente via aumento de produtividade conciliado com o não aumento do custo ou até a diminuição desse custo, né? Mas o lado econômico é muito importante, por isso que eu gosto muito mais da palavra sustentabilidade, porque biodiversidade está ali dentro da sustentabilidade, a conservação dos recursos hídricos estão dentro do termo sustentabilidade, a própria regeneração do solo, quando for preciso, está dentro da sustentabilidade. Para mim, o nome ideal seria esse, né? Mas eu uso o que o mercado não fica e paga por isso. Se estiver me pagando, eu estou falando que eu sei que é sustentabilidade, mas eu falo para ele, não, realmente, eu sou regenerativo. Isso há muito tempo. Há muito tempo. E há muito tempo. E voltando no assunto pesquisa, né, que você gosta muito, que você é inquieto, você já disse aqui, você chegou num ponto de que suas pesquisas geraram um produto, né? Suas parcerias, suas pesquisas geraram um produto bem diferente, né? Que é esse café nutracêutico. Então, assim, eu nunca faço nada sozinho, né? Eu comecei no início eu estava fazendo sozinho, hoje eu tenho parcerias, né? Ou é com alguma empresa ou é com entidade de pesquisa, né? Eu tenho como entidade de pesquisa hoje a Fronterra me ajudando, né? Hoje eu contabilizei 5 campos dela, fora 2 campos com parceria com empresas privadas e volta e meia tem também alguma universidade junto, ou uma EPAMIG, né? Hoje eu tenho um projeto de arborização junto com a EPAMIG, né? Muito importante dizer, né? Através da professora Madeline e lá da EPAMIG de Viçosa. Tem projeto, estou montando um projeto também de agricultura regenerativa, né? Com a Nespresso, onde a gente está tentando massificar as práticas, né? Ou seja, tentar mitigar o máximo de emissão, aumentar o máximo possível de biodiversidade, né? Segundo critérios dele, né? Que atendam ao mercado que a Nespresso está procurando, né? Então, pensando que eu vou ter um retorno também. E um dos produtos que a gente fez esse ano, foi uma novidade para nós, que é a produção de café nutracêutico. Né? O café já tem muitos antioxidantes quando colhido maduro, e quando ele está verde, ele tem o dobro de antioxidantes que combatem os radicais livres. Porém porém a bebida do verde, ela é desagradável, ela é amarga, você sente o verde, é astringente. Isso. Né? Então foi uma empresa, né? Ela desenvolveu um produto natural no qual eu colho o café verde, fermento esse café verde e consigo agregar qualidade a esse café verde. Hoje a gente consegue produzir café verde com 82 pontos em escala. Né? Não, então a gente está podendo consumir um café com o dobro de antioxidantes, né? Que vai nos auxiliar a combater os radicais livres e melhorar a saúde. E é um café que quando a gente bebe, ele feito da maneira correta, né? Que tem todo um processo para fazer, porque, né, é um café diferenciado. Não é um café que traz amargor ou que traz essa astringência, pelo contrário, ele é super prazeroso no paladar,
Claro, é um pouco diferente, né? Mas ele é agradável. É um café que a gente consegue consumir. Porém, não é um café que você está produzindo em larga escala, certo? Não, eu não estou produzindo porque o processo é caro. Tá? Não é um processo barato, né? É um processo aí que a gente está falando de 200, 300 reais a saca, né? Para poder conseguir produzir esse café. E é um mercado ainda a ser descoberto ou a ser expandido. A gente sabe que o Japão já é um grande consumidor desse café, né? Principalmente nas academias, né? Pela sua concentração, né? De antioxidantes, né? De ácido clorogênico, né? Que são benéficos à saúde, né? Então, a gente está fazendo em pouca escala, né? De acordo com a demanda. Certo. E esse café aqui vocês têm vendido, né? Na Rota do Café. Exatamente. Então, para quem participa da Rota do Café com a família Montanari, que tem 2 produtos na Rota do Café, que é o Tramonto e o Buongiorno. Nada italiano. Nada italiano. No final, o café nutracêutico está lá para venda, gente. Vale a pena experimentar, né? E aproveitar todos os benefícios desse café nutracêutico. A Rota do Café, né? Vocês participam de forma encantadora, porque os produtos que vocês criaram são realmente fabulosos, assim, é muito bom poder ouvir a história de vocês, passear pela lavoura, ver todo o investimento que vocês fizeram nessa questão de sustentabilidade, né, lá atrás, e hoje vocês fazem esses investimentos não só na sustentabilidade, mas na qualidade, na inovação. E aí agora a gente já está chegando na 5ª geração, que a gente já tem a sua filha, Mariana, que cursa também agronomia, que já está chegando também para agregar todo o seu conhecimento, sua experiência e começar aí a 5ª geração da família Montanari. Como é que está esse processo, Marcelo? Então, há 5 anos a gente criou uma empresa, né, que é a Montanari Agronegócio, onde a gente atua como empresário mesmo, né, bem focado nas práticas empresariais. E um dos temas é a continuação da sucessão, né? Hoje eu tenho uma filha com 22 anos e ela teve um processo parecido com o meu na escolha do que fazer, né? Ela tá formando em agronomia, mas também tudo por livre e espontânea vontade, né? Eu nunca fiz pressão, né? E o bacana, né, que ela escolheu isso, né? Ela está se desenvolvendo, ela está indo bem na fazenda, né? E o bacana é que vai ser uma geração feminina, né? Que sempre a gente passou uma sucessão a outra até chegar à 4ª com gerações masculinas, né? Então ela vem com essa pegada muito diferente, né? Essa pegada para nós muito diferente, né? Que ela vem para romper barreiras, né? Infelizmente, o agro, principalmente a cafeicultura, ainda existe uma dificuldade muito grande da inclusão de mulheres, né? Tanto na parte operacional como na parte de gestão, né? A gente tem essa dificuldade de ter mulheres tratoristas, gerentes, mulheres e gestoras, né? Então ela vem mas tá melhorando, já melhorou bastante. Não, melhorou muito, né? Mas ainda a gente tem vários espaços. Eu acho que ainda tem muito a crescer, né? A gente já sabe da competência das mulheres, né? E eu acho que esse é o momento delas, né? Assim como foi o momento de desenvolver o café aqui em Patrocínio, no Paraná, hoje é o momento das mulheres, vamos dizer assim, sair da toca e dominar esse meio nosso, né? Com seu talento, com a sua liderança, né? Que a gente sabe que as mulheres têm. Olha, Mariana, que beleza, hein?
Que beleza essa fala aqui do Marcelo. Não só para Mariana, mas para todas as mulheres, né? Isso é muito importante, exatamente. ter esse respaldo. Exatamente. E aí eu incluo até a minha esposa, né? Porque ela tá junto comigo, né? Eu falo que ela participa do negócio. Até me emociona um pouco, né? Desculpa aí, mas ela tá sempre eu não falo nem que ela tá atrás nem do lado, ela tá na frente me puxando. Ela tá no suporte, né, Marcelo? O suporte também é muito importante. E assim, hoje a minha empresa, por mais que ela tenha uma profissionalização, ela continua sendo familiar. Uhum. Então, e não pode perder essa essência. E nisso a minha esposa é o meu pilar, é a minha referência. E aí tem o Giovanni também, que ainda é muito jovem, mas que certamente crescendo aí com todo esse abraço da cafeicultura aí que vocês estão envolvidos, certamente vai trilhar um caminho próximo. Mas ainda é novo. O Didi ele ainda é muito novinho, novo. Né? Tá com 9 anos. Ele tá 9 anos e ele tem muita coisa ainda para decidir, né? E eu vou manter, né, o que meu pai fez comigo e o que eu fiz com a minha filha, né? É deixar ele escolher o caminho dele. É isso a única mesmo. coisa a gente vai apoiar. É isso aí. E o que o Marcelo Montanari quer para o futuro da cafeicultura? Assim, eu penso que a gente tem muita coisa para melhorar, sabe? Principalmente a questão de tecnologia, a gente ainda é à mercê do mercado, sabe? A gente olha outras culturas e vê grandes evoluções e vê que o café ele ainda caminha muito devagar na questão tecnológica, né? Eu vejo essa questão da participação das mulheres crescendo dentro do café. Penso que o café do Brasil ele melhora a sua imagem ao mundo, né? Porque a gente faz muita coisa, mas a gente não sabe contar o que faz, né? A gente é muito ruim para contar o que faz, né? É uma coisa que a Colômbia fez bem feito, e a gente até hoje não conseguiu fazer, né? Pensando que um café produtivo é mais assim, a gente tem uma demanda mundial, né? Tanto para alimento como também para consumo de café. Você sendo produtivo, você precisa de menos áreas para atender essa demanda. Então você tem mais áreas destinada para a produção de alimento, você tem mais área para conservação. Então eu penso que a cafeicultura tem que mudar a imagem no mundo. A gente está começando, mas ainda falta muita coisa. Que bom, né, Marcelo? Que bom é participar desse movimento, né? E acompanhar tudo que aconteceu nessas 4 gerações e ver o ponto que vocês estão hoje e o que a sua filha poderá, né, aproveitar no futuro dessa cafeicultura, se tudo isso aí que você falou se concretizar. Pensa que legal que vai ser. Muito bacana. Não é? Marcelo, por incrível que pareça, o nosso tempo acabou. Você acredita? Achei que eu não ia custar chegar. Pois é, mas acabou já o nosso tempo e foi ótimo bater esse papo com vocês, saber mais sobre a história da família Montanari na cafeicultura, falar sobre pesquisa, sucessão familiar e todos os assuntos que a gente falou aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, porque para mim foi excelente. Eu que agradeço. Que bom, Marcelo, eu espero que em breve a gente possa voltar aqui, você trazer novidades sobre esse café nutracêutico, mais pesquisas, né? A gente aí que já é 40 mais, a gente quer, né, essas pesquisas aí, ó, radicais livres, antioxidantes, a gente quer tudo isso daí. Viu? Quem sabe não vai ser eu que vai estar apresentando, vai ser a minha filha. Então, às vezes é minha filha que vai estar aqui também, né, Marcelo? Ai, Marcelo, foi um prazer receber você aqui. A gente vai encerrando esse podcast nesse episódio que teve o oferecimento do Sebrae, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Eu recebi neste episódio Marcelo Montanari, ele que é cafeicultor. Nós falamos sobre a sucessão familiar, sobre o fato da família dele estar na 4ª geração na cafeicultura. Também falamos muito sobre pesquisa na cafeicultura. Eu fico por aqui e aguardo você no próximo episódio. Até lá!
Terra do Café. Oferecimento Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais.